E aí pessoal, Marcelo Ortiz por aqui e hoje nós vamos falar de uma tecnologia super importante para a transformação digital que estamos vendo, vivenciando nos dias de hoje. Vamos falar do Kubernetes, vamos falar da arquitetura do Kubernetes. A transformação digital, obviamente, não é só feita por tecnologia. Existem vários outros fatores, variáveis super importantes para fazer com que realmente ocorra a transformação digital. Mas eu não tenho dúvidas que coisas do tipo DevOps, SRE, nuvem e tecnologia de container são alavancadores, são coisas que fazem com que a tecnologia exponencie a sua transformação. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. Eu vou explicar caixinha a caixinha aqui do Kubernetes. É super fácil, não é difícil de entender. Eu vou alinhar, né, a teoria com a prática, como a gente já está acostumados aqui nos vídeos. Então bora lá ver como é que isso funciona. Beleza. Então eu fiz esse caminho aqui para a gente entender um pouco mais dos componentes da arquitetura do Kubernetes. Então primeiro a gente vai entender um pouquinho melhor o que é Kubernetes, quais são seus benefícios, começar a entender um pouquinho a arquitetura do Kubernetes, como ele funciona em cluster, os componentes do Kubernetes, tanto do master quanto do worker, entrar um pouquinho nos detalhes de cada um dos módulos do master, nos módulos do worker, e depois vou deixar algumas recomendações de leituras aqui para vocês que queiram aproveitar esse momento e aprofundar um pouquinho mais os seus estudos no Kubernetes. Então, bora lá para o nosso primeiro slide. Então, assim, o que é o Kubernetes? O Kubernetes é um orquestrador de código aberto para a implantação de aplicações containerizadas, que trabalha com containers. Então, ele faz essa gestão dos seus containers, ele escala, ele faz a observabilidade, os logs, então ele orquestra, gerencia os seus containers. Ele foi originalmente desenvolvido pela Google, inspirado em várias décadas que a Google já usava containers no passado, só que a Google usava esses containers numa ferramenta muito específica para o seu negócio, que chamava Borg, e depois até evoluiu para uma outra ferramenta, depois que virou o Kubernetes, mas nasceu lá com nossos amigos do Google. E é um dos maiores e mais populares projetos de código aberto do mundo. Inclusive, no último slide, eu vou deixar o link para vocês, para acessar a página do Kubernetes, tem uma série de documentações. Boa parte das informações que eu peguei aqui para essa apresentação está lá na página do Kubernetes. Eu deixei algumas palavrinhas aqui que são, pensou em Kubernetes, pensamos em criar containers, né? Criar, remover, enfim, fazer a gestão de containers, gerenciar o funcionamento desses containers, manter o estado ideal do cluster, a gente vai entender um pouquinho melhor o que é isso, mas a ideia é que o Kubernetes mantenha o estado do cluster, você vai configurar o cluster com estado desejado, quantidade de instâncias, o que vai rodar onde, e ele vai manter isso de forma ideal. Ele é portável, a gente vai entender que ele é como se fosse uma virtualização em cima do sistema operacional. Então ele é super portável, é muito leve, é escalável, é muito fácil de escalar, é um arquivo que você tem que mudar, ou você pode ligar também ao autoscaling, e ele trabalha com um método chamado mestre worker. É um tipo de tecnologia, é um tipo de arquitetura, e é importante entender um pouquinho melhor isso, porque isso vai basear aí como que você vai fazer a gestão e implantação do seu Kubernetes. Então vamos entender um pouquinho da arquitetura, né? Mas antes vamos entender da história, como é que isso foi evoluindo desde os servidores mais tradicionais, né, dos modelos mais tradicionais, que as aplicações ficavam nos servidores físicos, até aqui o modelo de containers. Então, tradicional, a gente tinha o hardware, o sistema operacional, e as aplicações aqui sobre esse sistema operacional, né, em um servidor físico, e aí a gente não conseguia, né, delimitar os recursos de cada aplicação. Então, eles lutavam aqui para os recursos dessa máquina aqui. Aí a gente evoluiu para modelo virtual, né, VMs, Virtual Machines. Nós tínhamos o hardware, o sistema operacional, o hypervisor aqui para fazer a gestão disso aqui, e a máquina virtual aqui, outra máquina virtual aqui, e por aí vai. Cada máquina virtual com o seu sistema operacional, com suas bibliotecas e aplicações, e já tinha uma série de benefícios, né? A gente já conseguia executar várias virtuais machines dentro do mesmo servidor, a gente conseguia isolar cada VM, a gente conseguia melhorar a utilização dos recursos, escalabilidade e por aí vai. Mas aqui nas VMs, cada VM tem o seu sistema operacional.
Ele ocupava aqui, então a gente tinha o sistema operacional aqui do hardware e mais um sistema operacional aqui dentro da máquina virtual. E isso, né, para os modelos de hoje, de containers, é um pouquinho diferente. Então, nós temos o hardware, nós temos o sistema operacional, nós temos o runtime do container aqui embaixo, e sobre ele nós temos as nossas aplicações rodando em container. Então veja que aqui a gente já não tem mais a necessidade de cada aplicação estar numa caixinha com um sistema operacional exclusivo. Então as aplicações elas compartilham que o sistema operacional, carregam na verdade as librarias, os binários, né, as bibliotecas que a aplicação necessita e roda aqui dentro desse container. Aqui outra aplicação e aqui outra aplicação, cada aplicação no seu container. Então essa é a evolução desse modelo, né, do jeito de fazer a arquitetura desses modelos aqui. Legal. Então agora vamos entrar realmente no Kubernetes, no mundo do Kubernetes. Então é importante você entender que ao implantar o Kubernetes, você tem um cluster. E ele funciona nesse modelo aqui, Master e Workers. É obrigatório ter o Master. O Master é o cara que é o responsável pelo gerenciamento do seu cluster. E aqui embaixo nós temos o Workers, que de fato vão rodar suas aplicações. E aqui que estão os containers que vão rodar as suas aplicações. Aí, para a gente conseguir materializar esse conceito, eu criei 3 instâncias lá no EC2, na Amazon, instalei o Kubernetes nelas, para a gente entender como é que isso funciona lá no mundo real. Então, eu vou acessar aqui. Olha aqui são as minhas 3 instâncias. Então, tem 01, 02, 03. A 01 é a minha instância master. Legal, essas duas aqui são os nodes, os workers. Então vamos lá. Então já acessei aqui o sistema operacional da minha instância master. E eu vou rodar o comando kubectl get nodes. Legal. Aqui ó, nós temos, o que ele traz? A gente tem 3 nodes, então, nesse cluster. 3 nodes, todos estão ok, estão ready. Esse primeiro é o master e os outros 2 são workers. Tem aqui a versão 1.23.5, que é a minha versão do Kubernetes. A gente tem outro comando aqui, kubectl get nodes -wide. Ele traz um pouquinho mais de informações. Então, aqui a gente já conhece, né, o IP, o status. Né? Esse primeiro aqui é o meu master, os outros 2 são workers. Tem o IP interno. Eu não publiquei nenhum IP externo para esses caras. Qual é a imagem do sistema operacional que está rodando nesses nodos? Então, eles estão rodando Ubuntu. Qual é o kernel? E o runtime container. Então, ele está rodando o Docker aqui como runtime container, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente o que isso significa. E quais são os componentes do Kubernetes? Então, como eu expliquei, nós temos o master e nós temos os workers, né? Tem esse work aqui com explodido, né, com suas caixinhas, e aqui os outros workers do cluster, desse cluster aqui de exemplo. No master, nós temos esses caras aqui, esses módulos, a gente tem o API server, ele faz a comunicação com os workers. A gente vai entender um pouquinho melhor cada uma dessas caixinhas nos próximos slides. A gente tem o etcd, os controllers e o scheduler. Então aqui dentro do master, esses são os módulos principais do Kubernetes. Aqui no worker nós temos o kubelet, que faz aqui a comunicação entre o worker com o master, o kubeproxy, que é a rede, né, entre os nodos, workers, o container runtime, né, que aqui a gente tem o Docker, não precisa necessariamente ser o Docker, a gente vai entender um pouquinho melhor isso para frente. Os optional add-ons, os plugins que a gente pode botar aqui. E os pods, que aqui dentro de cada um desses pods pode ter um container ou mais de um em execução. Então aqui que vai estar a sua aplicação. Então de maneira geral, essa é a visão, né, holística geral da arquitetura do Kubernetes. Bom, agora, botando uma lupa no master, vamos entender cada uma dessas caixinhas, o básico de cada uma dessas caixinhas. Então vamos começar com o API Server, que é o componente que expõe a API do Kubernetes. É como se fosse ele é o front-end para a camada de gerenciamento. Então, por exemplo, quando eu digitei o kubectl aqui, ele veio aqui no API Server, fez uma chamada para o API Server trazer as informações do comando que eu pedi para executar lá no sistema operacional. Então ele é um coraçãozinho aqui, é ele que expõe
as APIs do Kubernetes, tanto para fazer a gestão, a linha de comando, dashboards e por aí vai. O etcd é o armazenamento do tipo chave-valor, que o Kubernetes guarda todas as informações. Então, aqui nesse cara está as informações de quantos nós existem, dos status desses nós, dos recursos, de todas as informações necessárias para o Kubernetes entender as configurações e o estado atual do seu cluster. Eu tenho 3 artigos que explicam um pouquinho melhor o etcd. Então, ele é baseado em um protocolo de consenso. É bem legal de entender como é que esse cara funciona. Ele funciona em cima de um protocolo chamado Raft. Então, ele faz a eleição de líder, ele faz a sincronia das chaves entre os demais nodos. É bem legal de ver. Tem 3 artigos lá no meu Medium que eu explico um pouquinho mais o funcionamento desses caras. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Se você tiver curiosidade e vontade, vai lá e aprende um pouquinho mais do etcd. Nós temos também os controllers, que garante que o cluster esteja no último estado definido pelo etcd. Então ele fica verificando se está tudo ok. E o scheduler, que decide quais nós executar os pods. Então quando você pede para criar alguma coisa, algum pod, o scheduler entende qual dos workers, com uma série de características, né? Ele vê qual que está menos utilização, então ele faz umas análises e vai lá e pede para criar o pod naquele nodo do worker em específico. Então vamos agora acessar o nosso master e rodar esses comandos aqui para a gente ver os componentes lá em execução no nosso master. Então a gente vai rodar o kubectl get components statuses e kubectl describe e o nome do nodo master e ver o que ele traz para a gente de informações. Então vamos lá, kubectl, o primeiro é o get component statuses. Então, ó, o que ele traz aqui? Ele traz, olha, aqui no meu master está aqui o scheduler está ok, está saudável, o meu control manager está saudável e o meu etcd está saudável. Então a gente entendeu, né, que cada um desses caras faz, ele está falando que cada um deles está saudável, está rodando, está bacana. Agora vamos dar um describe no nosso node master. Então, lembra, a gente tem esses nodos aqui, esse aqui é o nosso master, esse aqui é o nosso worker 1, esse aqui é o nosso worker 2. Então vamos dar um kubectl describe node, pegar o nome desse cara, botar aqui. Legal, e aí ele vai trazer uma série de informações sobre o nosso master. Então começa aqui, né? Então ele está trazendo IP, ele está trazendo qual é o processador, qual é o sistema operacional, o que mais de legal que ele traz aqui. Última vez que ele fez o heartbeat, e está tudo ok, né? Então a gente não tem nenhum pod com memória insuficiente, o disco está ok, o PID está available, está tudo certinho, o IP interno. A CPU, então esse node tem 2 CPUs, com 4 GB de memória, e ele faz um cálculo, né, que pode rodar mais ou menos 110 pods. O que mais que nós temos aqui de legal? O sistema operacional, ele está rodando Ubuntu, né, Linux Ubuntu. O runtime dele está o Docker, a versão do kernel. E aqui ele tem os componentes, ó. Ele tem o DNS, ele tem aqui o API Server, que a gente já entendeu o que é, o etcd, o controller, o proxy, o schedule, e ele tem um plugin aqui que eu instalei para fazer a gestão da rede. Então ele traz tudo aqui certinho, o que ele está gastando de CPU, os limites, está tudo certinho, tudo saudável, o nosso Node Master. Então legal, a gente viu os componentes, entendemos o que cada um faz e vimos aqui como é que ele está, né? Como é que ele funciona, como é que a gente consegue ver o status de cada um desses caras. Bora lá voltar para a nossa apresentação. Então depois que a gente entendeu o Master, vamos entender o Worker. O que nós temos dentro do Worker. Então vamos começar com o Kubernetes. O Kubernetes é como se fosse o agente do Kubernetes dentro do seu Worker. Ele garante que os containers estejam sendo executados em um pod, então ele inicia a carga de trabalho e monitora o seu status. Super importante esse cara que ele se comunica, né, inclusive, com o API Server lá do nosso Node Master. O kubeproxy, que faz o balanceamento e roteia as requisições de rede entre os pods. O container runtime, que é o agente de execução do container. Então a gente vai ter que
entender qual é, né, o container que a gente vai querer rodar aqui dentro do nosso worker. No nosso caso, a gente está rodando Docker, ele já vem padrão, né, dentro do Kubernetes, mas a gente pode, e ele aceita, outros tipos de containers, né, outros tipos de runtime, como o RKT. Então, não necessariamente não precisa ser Docker, apesar do Docker ser o mais utilizado. Os optionals add-ons, que são os plugins, né, recursos complementares que você pode plugar aqui no seu worker, DNS, dashboards e por aí vai. E os pods, né, que é um cara fundamental aqui para gente. Ele é o menor objeto do Kubernetes e é onde estão organizados os nossos containers. Então o pod pode ter um container, mas pode ter também vários containers. O mais comum é a gente ter um pod para cada container. Vamos entender um pouquinho melhor agora, lá na nossa vida real, lá nos nossos servidores, como é que esses workers estão lá em funcionamento. Então, a gente vai rodar o describe em um node worker, depois a gente vai pegar como é que estão os pods, né? Eu tenho 2 pods aqui, naqueles 2 workers, e vamos ver o log de algum desses pods. Então, vamos lá. Primeiro rodar o kubectl describe no node worker. Então, lembrando, vou dar limpar a tela. Então, kubectl get nodes, temos os nossos nodes. São esses 3. Esse aqui a gente já viu, nosso node master, já vimos os componentes, já vimos eles ali funcionando. Agora, vamos ver um desses 2 workers. Vou pegar esse primeiro. Então, kubectl describe nodes e o nome do nosso camarada aqui. Então, ele faz, né, traz as mesmas informações do master, só que para esse cara em específico. Ele também roda em Linux, ele também tem processador AMD, 64, ele também tem 2 CPUs, 4 GB de memória. A gente consegue ver aqui as coisas rodando, né? Então ele traz as mesmas informações e as condições, né? Tá tudo ok, tudo funcionando conforme deveria. O nosso próximo comando é o kubectl get pods, para a gente ver como é que os pods estão aqui dentro dos nossos workers. Então, kubectl get pods. Ó, a gente tem, deixa eu dar uns enters aqui, a gente tem 2 pods. Então eu instalei 2 pods para a gente entender um pouquinho melhor como isso funciona. Eu tenho um pod aqui com uma aplicação web, isso é uma aplicação web que traz Hello World, e um MongoDB. Então a gente tem esses 2 pods. Então lembra aqui, a gente tem esses pods, dentro desses pods a gente tem os containers. Eu criei um para a nossa aplicação web e o outro para o MongoDB. Então eles estão aqui funcionando. Aí a gente pode ver como é que esse negócio foi -o wide distribuído. Então a gente tem a nossa aplicação web nesse cara aqui, nesse nodo, e a gente tem o MongoDB nesse outro cara aqui. Então na hora que eu criei, o Kubernetes entendeu, putz, olha, eu vou botar um aqui, no outro aqui, nesse outro nodo, para equilibrar a balança aqui, né? Então eu tenho cada um dos nossos nodos rodando um dos meus pods. E por último, a gente consegue ver, por exemplo, os logs dos pods. Então, kubectl logs, kubectl logs. Vou pegar aqui da minha API, da minha aplicação web. Então, só tem isso de log, ele é super simplesinho. Ele fica lá escutando na porta 8080. Se alguém chamar, ele vai responder com Hello World. É só isso que essa aplicação faz. Então, eu estou acessando o log desse pod. Eu também posso acessar o log do outro pod, que é o nosso MongoDB. Que ele traz aqui as informações, né, os logs aqui do nosso MongoDB. Dá uma limpada na tela e voltar aqui para a nossa apresentação. Então é isso, entendemos aqui os principais componentes do nosso worker. E para finalizar, né, para você conseguir mais informações, estudar um pouquinho mais, porque eu só dei um overview super básico de como funciona aqui o Kubernetes, eu trouxe 3 livros, que são os livros que eu li, para começar a entender um pouquinho mais dessa tecnologia. O primeiro é o Kubernetes básico, é bem legal, ele tem um monte de informações da arquitetura, dos comandos, dos principais comandos. O DevOps nativo de nuvem com Kubernetes, e aí ele já tem uma pegada mais de
o Kubernetes dentro das nuvens, né? Mas é super interessante também, tem uma série de comandos interessantes, dashboards, ele traz um monte de coisa bacana. E o Kubernetes, tudo sobre orquestração de containers, que também é um pouco mais básico, traz um monte de comando também para você praticar, uma aplicação de exemplo, por exemplo, aquela aplicação minha que eu mostrei para vocês que está ouvindo, né? Está ali saindo na porta 8080, eu tirei como exemplo desse livro aqui, desse livro do Kubernetes, tudo sobre orquestração de containers. E também o Kubernetes tem uma página muito bacana com a documentação e com tudo de exemplos, um monte de coisa interessante, de versões e tudo mais, na página do Kubernetes, que é esse cara aqui, kubernetes.io. Então acessem e verifiquem, o conteúdo é bem legal. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado a entender um pouquinho melhor, né, como é que funciona a arquitetura do Kubernetes, a importância, o que é o master, o que é o worker. Não deixa de ver meus outros vídeos. Então, estou fazendo alguns vídeos de SRE, de nuvem e de tecnologias como Kubernetes. E também os meus artigos no Medium. Vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo. E é isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.